Oi, pessoal, tudo bem? Voltei aqui para a gente fazer mais um devocional e dessa vez do livro de Jó, no Velho Testamento. Ele está um pouquinho antes do livro de Salmos. O livro de Salmos ele fica bem no meio da Bíblia. Olha, fica fácil de achar, tá vendo? E o livro de Jó ele é o livro que vem antes do livro de Salmos. Bom, então vamos começar aqui. Vamos começar hoje com o capítulo 1. A virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quero pedir que vocês prestem bem atenção aqui, vamos tentar guardar, tá? Esse primeiro versículo do livro de Jó. As características aí de Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, ou seja, ele tinha 10 filhos ao total. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, após eles se encontrarem, os filhos de Jó, e fazerem os seus banquetes, Jó os santificava. Santificava como? Oferecendo por eles, pelos filhos, holocaustos, por erros, por pecados que ele nem sequer sabia se eles tinham cometido. Mas ele imaginava, olha como é que fala o versículo 5, talvez tenham pecado. Então ele já se prevenia, ele já santificava os filhos, né? É algo que nós deveríamos aprender com Jó, né? E nas nossas orações, pedir perdão a Deus até por aquilo que nós fizemos sem intenção, até por aquilo que nós erramos e que nós ainda não temos consciência, né? Por talvez termos magoado alguém e não percebermos. Se nós magoamos, às vezes, até mesmo o próprio Espírito Santo. Que nós possamos também aprender a pedir perdão a Deus. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, aqui os filhos de Deus não está falando de nós, né, das pessoas ali que viviam naquela época. Provavelmente aqui está falando dos anjos, porque Satanás, ele era um anjo, né? Ele ainda é, porque Deus não tira nada que ele deu, né? Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde, ou seja, em vão, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus conhece tudo, né? Então não foi à toa, não foi em vão, não foi por acaso que ele tocou nesse assunto com Satanás. Com certeza Deus já sabia das intenções de Satanás, né? E Satanás, ele começa a questionar Deus, então ele acha que confronta Deus, né? Você acha que Jó é assim em vão? Você não acha que é assim porque você tem abençoado? Porém, se nós voltarmos aqui um pouco atrás no que nós lemos, a gente vê que é o contrário. Jó era abençoado por ser temente a Deus. Mas é isso que Satanás faz. Não é verdade? É isso que ele faz.
ele tenta persuadir, ele tenta distorcer a verdade para nos enganar. E aí ele fala, né, para Deus então estender a mão sobre Jó. Mas Deus, você acha que Deus faria o mal? Não. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás falou que para que Deus fizesse, só que Deus, ele não faz o mal, ele não pratica o mal. Não havia nenhum motivo para que Deus estendesse a mão e tocasse nos bens de Jó. A Jó havia santificado tudo a ele, agradecido, fazia holocaustos, então Deus não tinha nenhum motivo. Se Deus fizesse algo, Deus estaria fazendo mal. Mas Deus conhecia o coração de Jó, como conhecia o coração de Satanás e como conhecia também os nossos corações, e que essa história seria muito útil, seria um ensinamento para nós nos dias de hoje. Então ele permite que Satanás toque no aquilo que Jó tinha. Só não permite que toque na vida dele. As aflições e a paciência de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó lhe disse: Os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram. E mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas dos servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, aqui no versículo 16, chega um servo e diz que fogo de Deus caiu do céu. Mas foi Deus? Não, Deus não tocou. Deus só permitiu que Satanás tocasse. Então o fogo não era de Deus, o fogo era de Satanás. Mas como que Satanás mandou esse fogo vindo do céu? Mais uma vez Satanás tentando enganar, tentando colocar o povo de Deus contra Deus, tentando mostrar para nós, tentando fazer-nos achar que Deus é mau, né? E aí tentando fazer com que Jó blasfemasse contra Deus, porque Jó achando que o fogo tinha sido Deus que tinha mandado, ele blasfemaria, né? Mas nem assim Jó blasfemou. Falava este ainda quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, ele acabou de receber todas as notícias ruins que ele poderia receber de uma vez só. De uma vez só. Ele perdeu todos os filhos dele. E ele nem assim, naquele mesmo momento, ele acabou de saber que os 10 filhos haviam morrido. Ele adorou a Deus. Como Satanás estava enganado. Isso prova para nós que Satanás ele não tem poder de conhecer o nosso coração. Ele não tem poder de conhecer os nossos pensamentos. Então ele só sabe aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos. Porque o nosso coração só Deus conhece, por isso Deus permitiu, Deus conhecia o coração de Jó. E aí, como é, né, o último versículo do primeiro capítulo. E em tudo isso, Jó não pecou
e não atribuiu culpa alguma a Deus. E muitas vezes coisas tão pequenas acontecem conosco e nós começamos a culpar Deus. Ah, Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo, Deus não se importa comigo. Ah, Deus, por que, Senhor? Por quê? Por que comigo? E Jó perdeu todos os bens, perdeu os filhos. E em nenhum momento ele acusou a Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse ensinamento que o Senhor deixou registrado para nós. Nos ensina, Senhor, abre a nossa mente, abre a nossa visão, abre o nosso coração, Senhor, nosso espírito. Revela a nós, Senhor, as coisas que estão, Senhor, os pormenores, Deus, aquilo que está oculto, que está escrito ali na Tua palavra, nos revela, Senhor, nesse devocional que estamos fazendo do livro de Jó. Porque nós podemos perceber, Senhor, apenas a leitura do primeiro capítulo, quão grandes coisas o Senhor tem para nos ensinar. E desde já eu te agradeço pelo dia, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por quem o Senhor é e por nos amar. Aleluia. Amém. Tchau, até o próximo. Te espero aqui.